Polícia procura um homem de 39 anos, Hélio José. Diz que ele teve uma crise de choro depois que se toca do que fez com a moça. Aí já é tarde, né, meu amigo? Pensa antes de fazer essa bobagem. Tomara que a polícia pegue esse suspeito. Veja só. Preste atenção nessa jovem. Pamela tinha 29 anos e era mãe de 3 filhos. Uma paraibana doce, educada e carinhosa. Nasceu e cresceu no interior do estado. Foi onde também conquistou amigos e era um dos orgulhos da Dona Maria. Era uma mulher assim, alegre, uma pessoa sorridente. Não é porque seja minha filha, não, mas todo mundo gostava dela lá na Paraíba. Ela fazia amizade com todo mundo, né? Então, se teve alguém que ela fez mal, foi para ela mesma, né? Nessa foto, ela parece feliz ao lado dos filhos. Era aniversário de 6 anos de um deles. Na outra foto, Pamela aparece segurando um cartaz festejando vitória contra a Covid-19. Pamela venceu a doença, mas não conseguiu se livrar da maior ameaça que sofria, o feminicídio cometido pelo namorado, Hélio José de Almeida, de 39 anos. Pamela e Hélio viveram um relacionamento conturbado por 3 anos. Período de confusões e desrespeito. Bastava passar uma outra mulher e Hélio não se preocupava com a presença da companheira. A senhora aprovava esse namoro lá no início? Não, eu nunca aprovei. Por quê? Por causa que ele era muito raparigueiro, né? Ele Tinha era muitas namoradas. mulher, muito namorada, né? E assim, e de certa forma assim, ele não respeitava ela, porque ele passava assim, uma outra na frente, sabe? Ele não respeitava ela. Ele mexia. Né? Ele mexia com a outra na frente da... Não, ele saía da com a outra, né? Que ele tivesse, passava de moto na frente dela, sabe? Ela via essas coisas e tudo, né? Então eu nunca provei, nunca. A Dona Maria contou pra gente que não sabe como o relacionamento da filha começou. Ficou sabendo apenas que Hélio, antes, já era casado. Teve um relacionamento e que acabou justamente por conta, supostamente, das agressões contra a ex-mulher. A ex-mulher, inclusive, teria falado para algumas pessoas que finalmente teria ficado livre daquele relacionamento doentio, porque o Hélio continuava muito agressivo. Foi a partir daí que ele e Pamela, então, começaram a namorar. Dona Maria nunca concordou com esse relacionamento. Segundo ela, pelo menos uma vez, ela viu a filha sendo agredida e tentou intervir para proteger a Pamela. Só que, em vez de acabar com a briga, o Hélio partiu para cima da sogra e tentou espancar também a Dona Maria, que só não apanhou, só não foi agredida, porque Pamela impediu, teria entrado no meio da confusão para evitar que a mãe fosse agredida pelo companheiro. Mais uma vez, a Dona Maria teria dito para a filha para terminar com aquele relacionamento. Ela não precisava de continuar com aquele namoro. Mas, infelizmente, a Pamela, mais uma vez, teria perdoado o companheiro e voltado para casa. Tanto que na última vez, antes de eu vir para cá, ele tinha batido nela e os vizinhos foram falar para mim, eu fui tomar satisfação com ele. Falei para ele que se eu soubesse eu iria da parte dele. Ele ficou agressivo, ainda quis vir para cima de mim. Ela entrou no meio, né, não deixou, né, e ela até falou que se a mãe não dê parte não, porque se a senhora dela, ela disse que falava que não era verdade, né? E aí depois disso que aconteceu, ela falou para uma outra pessoa que não adiantava ela da parte dele, porque assim, ela gostava dele e se ele falava que se desse parte, né? Se ela desse parte, quando ela voltasse, ele batia mais. Por isso, Dona Maria acredita que a filha estava cega de amor e não percebeu que corria risco. Mesmo sendo agredida diariamente, Pamela não conseguiu viver longe do namorado ciumento e possessivo. Ainda muito emocionada com a perda da filha, Dona Maria tenta encontrar palavras que possam descrever esse sentimento da filha por Hélio. Esse relacionamento que ela viveu, como é que a senhora diria que foi? Um relacionamento doentio? Porque ela gostava de um homem
que sempre agredia ela, né? Eu acho que uma relação assim foi uma relação doentia, né? E muito, porque não tem condições, né? De uma mulher, ela suportar tanta peia assim, né? Tanta pancada de um homem, né? E voltar com ele, né? Então, assim, ela era doente, É a palavra que eu tenho para isso aí. Ela era doente por ele. Além da paixão pelo namorado agressor, Pamela tinha medo. Toda vez que era agredida, tentava se livrar do relacionamento abusivo, mas não conseguia. Aí ele ia embora, aí às vezes ela ia atrás, ele voltava, às vezes era vice-versa, e era assim, dessa maneira. Ela tinha medo de morrer? Ela já falou para a senhora alguma vez? Não, ela nunca falou para mim, não. Assim, ela tinha medo de morrer assim, né? Normal, sabe? Uma pessoa tem medo, né? Mas ela nunca comentou comigo. Na agressão, né? No relacionamento, ela não era ameaçada de morte? Se ela era, ela nunca falou para mim. Apesar de viver uma vida de ameaças, Pamela não gostava de envolver a família. Preferia tentar resolver os problemas sozinha, entre ela e Hélio, o namorado agressor. Porque até quando ele batia nela, espancava ela, eu ficava sabendo pelos vizinhos, né? Que chegava, Graça, hoje foi uma briga aí em Pamela, ele bateu nela. E quando eu ia perguntar, ela negava, ela não contava para mim. Um dia antes do crime, a Pamela chegou a conversar com a mãe por telefone, mas não reclamou de problemas no relacionamento. Mas os vizinhos contaram para Dona Maria que horas antes do assassinato, logo pela manhã, Pamela e Hélio haviam discutido, brigado muito tempo. Pamela, inclusive, havia sido espancada por Hélio dentro de casa. Chegou a pedir socorro porque estava grávida de 5 meses. Mas como rapidamente o problema se acalmou, tudo ficou em silêncio dentro de casa, os vizinhos preferiram não interferir. Por volta de meio-dia, segundo os vizinhos, Pamela e Hélio saíram juntos. A Pamela chegou inclusive a falar para os vizinhos que estava indo pagar um bolo que eles haviam comprado em um comércio da cidade. Os dois só retornaram no final da tarde. Só que no caminho, o Hélio decidiu parar em um terreno baldio, longe das casas. Não havia nenhum vizinho por perto. Foi quando então ele aproveitou para espancar a mulher mais uma vez. Foram mais de 30 minutos de espancamento, até que ele percebeu o que tinha feito. Pegou Pamela e levou ela para o pronto-socorro. Quando chegou no hospital, disse aos médicos que ela havia caído e batido a cabeça, por isso estava tão machucada. Só que, claro, os médicos não acreditaram, viram que ela havia sido espancada e que, infelizmente, por conta do espancamento, ela chegou a perder o bebê de 5 meses. E, imediatamente, os médicos chamaram a polícia. Chamaram também uma ambulância do SAMU para que ela pudesse ser transferida para um outro hospital. Só que não deu tempo. Ela acabou morrendo nesse período de transferência. E, imediatamente, Hélio fugiu e não foi mais visto. Quando a senhora vê a foto assim da Pamela do lado da senhora, o que a senhora sente? Tristeza dói muito. Você vê uma pessoa nova, ela fez 29 anos, agora dia 25 de setembro. Uma pessoa que tinha tudo pela frente, né? E morrer dessa maneira, né? Dona Maria acredita que Pamela decidiu engravidar porque imaginava que o namorado pudesse mudar. Esperava que o filho acalmasse o amor da vida dela. Mas Hélio ficou ainda mais furioso. Pamela já havia engravidado antes e também perdeu o bebê. A senhora acha que foi por agressão? Eu acredito que seja assim, tenha sido por agressão. Se foi, então ele matou o segundo filho dele. O segundo filho dele. A Dona Maria já está morando em São Paulo há 2 anos. Desde que trocou a Paraíba pela capital paulista, ela não viu mais a Pamela. Por isso, inclusive, ela estava sempre convidando a filha
para conhecer São Paulo. Pamela queria muito vir, até para saber onde é que a mãe morava e conhecer a casa onde ela estava vivendo com os 2 filhos. A Pamela um dia, inclusive, chegou a falar com a mãe que queria vir passar pelo menos uns 15 dias. Quem sabe dessa forma ela ficava por aqui. A dona Maria estava sempre convidando a filha e insistia para que ela mudasse, até porque ela estava sempre sendo agredida pelo companheiro. Todas as vezes que a Pamela era agredida, a dona Maria fazia uma vaquinha, juntava umas economias para entregar o dinheiro para a filha, para que ela pudesse vir para São Paulo com os 2 filhos. A Pamela até combinava de vir para São Paulo, só que acabava perdoando o companheiro, o relacionamento voltava. No início era tranquilo, só que passavam alguns dias e o Hélio novamente agredia a Pamela. A Pamela de novo dizia que viria para São Paulo, só que sempre perdoava, sempre voltava ao relacionamento, porque o companheiro estava sempre prometendo que iria mudar e que não iria novamente agredi-la. A mãe sempre insistindo para que a filha deixasse aquele relacionamento doentio, aquelas agressões. Tinha muito medo, inclusive, que a Pamela acabasse sendo assassinada. E foi justamente o que infelizmente aconteceu 2 anos depois que a mãe deixou a Paraíba, veio para São Paulo e não viu mais a filha viva. A senhora estava me contando que ele tem família em São Paulo. Ele tem. Vi dizer que falaram para mim que ele tem família em São Paulo. Ele pode estar aqui então escondido. Ele pode estar aqui escondido. 2 dos 3 filhos de Pamela estão no interior da Paraíba, com a tia. Bruna é quem está acompanhando o trabalho da polícia. A Bruna, que é a irmã da Pamela, está na Paraíba. Ela foi para poder resolver algumas questões de documento e também para acompanhar as investigações da Polícia Civil, né, Bruna? Como é que estão as investigações? Você tem ido à delegacia? Então, eles tá tendo uma equipe inteligente, que é uma equipe de investigação, juntamente com o delegado, que não é só um delegado, e eles sempre estão passando para a gente questão, eu sempre estou perguntando como é que está o acompanhamento da investigação, como está indo a investigação. Eles falam que está trabalhando 24 horas no caso, só que como é um caso muito sigiloso, é um caso que eles não podem estar comentando muito, né, por conta da família do acusado ser uma família grande, uma família que tem praticamente todas as cidades aqui vizinhas, até mesmo em São Paulo, e pela família está escondendo ele. Bruna também acredita que a irmã sofria ameaças de morte e por isso tinha medo de pedir ajuda e se separar. Quando eu cheguei, os vizinhos comentavam, sim, que era constantemente as discussões dele, que ele agredia ela, era muito constante, mas ela não chegava a denunciar ele. Para a gente está sendo muito doloroso, é uma coisa que a gente não esperava. Era uma pessoa muito nova, bonita, que tinha 3 filhos, tinha tudo pela frente e foi interrompido assim por um psicopata, vamos dizer. A gente investigou o delegado que acompanha o caso fica na cidade de Cajazeira, a 40 quilômetros de Poço de José de Moura, onde o crime aconteceu. Por meio de vídeo enviado à redação do Cidade Alerta, ele contou detalhes do crime e sobre as investigações. A morte inicialmente foi dada como suspeita, foi registrada no boletim de ocorrência como suspeita e analisamos o fato, começamos a investigar e verificamos que quem foi o autor da morte de Pamela Bessa fora o seu companheiro. Enquanto Hélio permanece foragido, Dona Maria sofre a perda da filha ao lado da fotografia dela. Então um homem desse, ele não merece estar solto. Ele não merece, ele tem que pagar pelo que ele fez. Porque não tem nem palavra para poder... Um homem desse é um psicopata, é a palavra que eu tenho para ele, porque um homem que vive com uma mulher, ela grávida de 5 meses dele, ele tem coragem de bater até a morte. Um homem desse, ele não pode ficar solto.